Olá, seja muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 63. Nessa série de vídeos, a gente conversa aqui sobre alguns dos assuntos ensinados dentro do curso Projeto Elétrico. São eles: subestações aéreas, geração fotovoltaica, medição coletiva, instalações elétricas prediais internas. Tudo no AutoCAD e no Revit. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma alternativa ao uso do medidor de grandezas para fazer nossos estudos, nossas análises do consumo, da demanda, do perfil de carga do cliente. Você já sabe que o medidor de grandezas é um equipamento muitas vezes caro, difícil de todo mundo conseguir investir, principalmente quem está ainda começando aí na carreira, na engenharia, na eletrotécnica. Então, nem todo mundo tem acesso a esse equipamento. E existe uma excelente alternativa para o uso do medidor de grandezas, é a memória de massa. Então, se você tem o equipamento, se você não tem o equipamento, você vai comprar, ou se você vai alugar, você pode economizar isso aí e fazer as suas análises de forma muito mais simples e muito mais barata. Então, roda a vinheta e a gente já vai entrar direto nesse assunto. Eu vou dividir esse assunto aqui em algumas partes, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou introduzir o conceito, porque eu sei que tem muita gente que nunca nem ouviu falar direito da memória de massa. Então eu vou te mostrar alguns tópicos essenciais, vou te mostrar um exemplo de memória de massa, de como é que pode vir aí na sua concessionária, para você já ir se acostumando com essa ideia. Em vídeos próximos, futuros aqui no canal, eu vou explicar como é que você coloca a mão na massa mesmo na memória de massa e vai de item a item. Atinge o seu objetivo de análise e de cálculo com base numa planilha Excel apenas, tá? Então, esse primeiro vídeo aqui é introdutório para você entender o que está ao seu alcance aí na memória de massa. Então, vamos lá direto aqui para o assunto. Vou te falar aqui primeiro sobre como conseguir a memória de massa. Para onde é que eu vou? Para quem eu peço? Para que você vai usar? Quais são as opções que estão aí ao nosso alcance com relação à memória de massa? E terceiro, como analisar? Eu vou te mostrar aqui na prática, como sempre aqui é Projeto Elétrico na Prática. Então aqui eu vou te mostrar como analisar uma memória de massa, o que você tem que fazer, qual é a ferramenta que você tem que usar. Será que é algo de outro mundo, assim, muito complicado? Vamos já dar uma olhada aqui. Olha só, então vamos começar pelo primeiro tópico. Olha, tá, Marcelo, beleza. Você está explicando aí que a memória de massa é algo bom, bacana, legal para a gente começar a analisar. Mas como é que eu vou conseguir? Para quem eu peço? Olha só, quem tem acesso aos dados de seu cliente nos mínimos detalhes? Quem tem? Principalmente que a gente está falando aqui, pessoal, do grupo A, tá? Começando por aí, isso aqui se aplica ao grupo A. Memória de massa é para clientes do grupo A. A concessionária tem sempre um registro nos mínimos detalhes do funcionamento, do perfil de carga, do consumo, da demanda, do fator de potência, de tudo que você quer saber do seu cliente. A concessionária tem isso na palma da mão. E você, aí é que tá, você pode ter acesso a isso. Seu cliente tem direito a ter acesso a isso. Então você conversa com o seu cliente, orienta o cliente a solicitar a memória de massa para a concessionária. Então isso aqui, pessoal, é muito simples. Você vai fazer uma solicitação formal via e-mail. A concessionária tem a obrigação de enviar para o seu cliente esses dados. De graça? Não. Teve uma época que até que foi de graça, mas hoje em dia as concessionárias já têm uma cobrança de taxa. Ah, mas é R$1.000, R$1.500 ou 8, 10 mil reais igual o preço do analisador de potência? Não. Ah, mas então eu vou alugar um analisador de potência, a diária dele vai ser R$350? Não, também não é isso, pessoal, é muito mais barato. Olha só, talvez a concessionária vai lhe cobrar uma taxa de R$70 ou R$75 ou até mais barato, né? Então, analisa aí. Você vai, vamos supor que você não tem o analisador de grandezas, vai alugar a diária aí de um equipamento como esse, é de no mínimo aí uns R$250, tá? Fora o seu deslocamento, fora a mão de obra do seu técnico, da sua equipe para ir lá instalar. Depois tem o deslocamento de ir lá de novo, remover. E nem sempre você vai olhar apenas um dia ou 2 dias, né? Você quer analisar um período inteiro, um mês. Então vale muito, mas muito mais a pena você pagar, pedir para o seu cliente fazer essa cobrança. Se for o caso, você desconta aí do seu serviço, seja o que for, do valor que a concessionária cobrar para enviar a memória de massa para o seu cliente.
Esse valor aqui muitas vezes é tabelado e está no site das concessionárias informando quanto é que eles vão cobrar por determinados serviços. E um desses serviços é justamente a memória de massa, tá? Então, beleza. Como conseguir? Solicitação formal via e-mail. Cobrança de taxa girando em torno aí de uns R$70. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui. Tá, Marcelo, então beleza. Vou receber a memória de massa. Para que eu vou pedir essa memória de massa? O que é que eu vou usar? Vamos lá. Primeira situação, verificar o fator de potência. Olha só, a gente sabe que o fator de potência dos nossos clientes aí do grupo A não podem ser baixos, não pode baixar de 0,92, de acordo com as resoluções da ANEEL. Se baixar de 0,92 no horário que é para ser indutivo ou no horário que é para ser capacitivo, né, o inverso de madrugada, vai ter multa, e a multa é muitas vezes pesada para o seu cliente. Às vezes o seu cliente está pagando multa lá e o cara nem sabe que está pagando multa, né? Então isso é uma consultoria de conta de energia que você pode fazer para o seu cliente. Tá? E você pode verificar a fundo, na conta de energia você vai ver se ele está pagando reativo. Mas quanto de reativo ele está pagando, em que horários o fator de potência está baixo, o que você pode fazer para ter noção bem mais aproximada do que está acontecendo na instalação elétrica do cliente. Você vai verificar o fator de potência na memória de massa. Então, a memória de massa, um dos objetivos é verificar o fator de potência. Verificando o fator de potência, você vai ver, beleza, o que está acontecendo? Está abaixo no horário indutivo? Está abaixo do 0,92? Está abaixo do 0,92 quanto? Quanto abaixo? Daí você parte para o cálculo de correção de fator de potência com base nessa informação. A premissa inicial do cálculo de correção de fator de potência é de quanto eu estou para quanto eu quero ir. Normalmente a gente quer ir aqui para 0,96, 0,94. E normalmente seu cliente está com o fator baixo, 0,70, 0,65. E aí você tem que fazer esse cálculo de correção do fator de potência. Então a premissa principal é onde ele está. Qual é o fator de potência? Qual é o horário que está acontecendo esse fator de potência baixo? É durante o dia inteiro? Ou é em horário específico? O que será que aconteceu? Então você vai ter uma primeira resposta aí exata vindo da memória de massa. Na memória de massa você pode solicitar qualquer mês, qualquer período, os últimos 3 meses, o último mês, os últimos 30 dias, enfim. Você pode ver por completo aí. Tá? Uma incrível ferramenta à sua disposição. Então você vai verificar o fator de potência e vai calcular então quanto é que ele precisa de potência capacitiva, se for o caso, para corrigir esse problema. Tá? Então você vai ver aí, primeiro ponto, você usa para verificar o fator de potência do seu cliente. Não é verificar pontualmente, mas sim verificar ao longo do tempo. É um comportamento ao longo do tempo que você vai ter nos períodos que você desejar. Tá? Segunda opção para usar a memória de massa, verificar o consumo ponta e fora ponta. Por que isso aqui é importante? Por que é que você gostaria de saber o consumo ponta e fora ponta? Se já vem na conta de energia. Bom, pessoal, normalmente a gente tem a necessidade de analisar o consumo ponta e fora ponta quando está dimensionando geração fotovoltaica para o cliente. Ou, por exemplo, quando está fazendo uma análise da tarifa. Se ele está melhor posicionado na modalidade tarifária azul ou verde, né? Se vale a pena ele de repente migrar para um B-optante, se ele tiver a potência correta para isso, né? Até 112,5 kVA e não tiver geração fotovoltaica na sua instalação. Então você tem que analisar o consumo ponto fora ponto. Vem na conta de energia, beleza, mas se você quiser dar uma olhada aí com o microscópio, né? dar um zoom nesse consumo, você pode usar a memória de massa para isso. Vem lá instantaneamente o consumo ponta e fora ponta do seu cliente. Então você pode ver e analisar o consumo ponta e fora ponta de cada um dos seus clientes do grupo A. Basta solicitar a memória de massa, abrir a memória de massa e começar a analisar com essa ótica aí do consumo ponta e fora ponta. Terceiro ponto é a demanda. Aí aqui sim é muito interessante também. Por quê? Porque de repente o seu cliente tem uma demanda contratada que não está utilizando. Você olha isso na conta de energia, mas mais uma vez, a conta de energia é uma foto de longe. Né? E se você quiser ver mais a fundo, né? Se você quiser ver quais foram os picos de demanda, que dias, que horário, você precisa ter um analisador de energia lá instalado o mês inteiro para fazer isso? Não, você não precisa. Tudo que você precisa é solicitar a memória de massa via e-mail para o seu cliente. Daí você vai conseguir ter acesso a essas informações. Você vai ver todo momento lá a integralização da demanda de cada 15 minutos. Você vai ver do período que você quiser com o seu cliente. Tá? Então, mais uma mão na roda aqui para você analisar para que usava a memória de massa. Com isso você vai ver como é que está a demanda.
Se ele tem 150 kW de demanda contratada, você vai analisar, bom, olha só, ele está chegando somente a 100, somente a 110, ou então ele passou 2, 3 semanas de um mês chegando em 75, e em um dia só apenas ele chegou lá em 120. Então, entrevistar o cliente, né? De todas essas opções aqui, você vai analisar e depois você vai entrevistar, vou colocar até aqui para você não esquecer, entrevistar o cliente. Aí você mostra para ele, olha só, no dia tal, você veio com uma demanda aqui, beleza, de 75, de 80, que a gente pode baixar para isso, e mais em um momento aqui, chegou numa demanda de 120. O que aconteceu? Né? Será que dá para a gente evitar? Será que dá para organizar melhor aí a produção? Será que dá para ajustar o horário de alguma máquina que está entrando aí em funcionamento? E aí você faz essa análise de demanda para o seu cliente. Tudo isso, pessoal, com duas ferramentas, a conta de energia do cliente e a memória de massa. Olha só como é interessante isso. Daí você confirma com o cliente, vê se ele faz essa mudança, espera aí um período, 1 mês ou 2 meses, pede a memória de massa de novo, confere se deu resultado essa consultoria que você fez para o seu cliente. E aí, olha só que beleza, ele pode diminuir a demanda de 130, por exemplo, para 80. Vai ser uma economia de dinheiro incrível para o seu cliente. E olha lá se você quiser cobrar por isso, né? Se eu fosse você, eu nem cobrava nada, fazia isso aí de bônus, uma consultoria de bônus, porque mais cedo ou mais tarde esse cliente vai ficar muito grato e vai lhe priorizar para contratar outros serviços que virão. Então isso aqui é uma estratégia já comercial. Você não poderia fazer isso de graça se você tivesse que usar o seu equipamento, o seu medidor de grandezas, a diária do seu técnico para ir lá 2 vezes, colocar o equipamento, tirar o equipamento. Você não ia poder fazer nada disso, você ia ter que cobrar. Né? Você não ia poder fazer isso de graça. Mas com essa estratégia que eu estou ensinando aqui para vocês, você pode dar isso de bônus para o seu cliente, sem cobrar nada. Imagina como é que ele vai ficar feliz, como ele vai ter uma sensação aí de querer retribuir o que você está fazendo por ele. Tá? Então tudo isso é possível se você atentar aí para o uso da memória de massa. Tá, pessoal? Então eu mostrei para vocês até agora como conseguir uma simples solicitação de e-mail com uma provável cobrança de taxa que vai ficar entre torno de 50 a 70 reais. Para que usar? Você vai usar para verificar o fator de potência, consumo ponto fora ponta e verificar a demanda. Agora vamos ver aqui como analisar. Será que eu vou precisar então de um software muito complicado, um software aí que custa muito caro ou difícil de usar, que eu vou abrir e não vou entender nada? Não, nada disso, pessoal. A memória de massa vai vir para você num arquivo de leitura Excel, ou um CSV ou um XLS. E se for CSV, você abre ele em Excel. Se vier todo separado em colunas, você pode transformar em linhas. Se você usar o Excel para isso, você vai saber muito bem como fazer, de forma muito simples, tá? E aí você, dentro do Excel, vai analisar o quê? Funções média, funções máxima. Quando é que eu vou usar a função média, Marcelo? Média quando você quiser saber, por exemplo, a média do fator de potência. Um momento ele está em 0,60, outra hora ele está em 0,75. Então você tem que saber o valor médio. Você não vai corrigir pelo pior caso, tá? Você vai corrigir pela média. Ah, Marcelo, e quando é que eu vou usar a função máxima? Máxima quando você quiser ver, por exemplo, a demanda. A demanda a gente sabe que nossas concessionárias não cobram pela média, né? Elas cobram pela demanda máxima que você atingir naquele período de faturamento. Então não faz sentido você analisar uma demanda média. Você vai procurar os pontos máximos. E aí você usa uma função do Excel muito simples, função de máxima. Se você tem todo o consumo do cliente, toda a demanda do cliente, você roda uma função máxima, você acha já qual foi o ponto, qual foi o dia, qual foi a hora, quais foram os 15 minutos exatos que ele atingiu essa função, que ele atingiu essa demanda. E daí você já pode conversar com o seu cliente, entender o que foi que aconteceu. Outro ponto que você pode usar ainda no Excel é uma tabela dinâmica, e agora isso aqui é no último caso, tá, pessoal? Normalmente, para fazer esses 3 pontos aqui, a gente nem precisa usar a tabela dinâmica. Se você tiver facilidade em operar o Excel, se tiver facilidade com tabela dinâmica, aí é mais mão na roda ainda para você, tá? Mas com essas funções aqui a gente já faz muita coisa mesmo. Então olha só, não é um bicho de 7 cabeças. Você vai receber via e-mail, você vai ver o objetivo que você tem, você vai abrir no Excel e você vai usar funções simples para achar a informação que você precisa. Tá? Então, vamos para a prática. Eu vou te mostrar agora
uma memória de massa real de um dos nossos clientes do grupo A. Veja só a forma que ela vem para a gente. Na sua concessionária, pode ser que venha um pouco diferente. Pode ser que venha um arquivo só ou dividido em vários arquivos. Tá? Então veja como é que funciona aí na sua concessionária. Não é uma regra geral de como é que cada concessionária decide como é que está fazendo. Mas no que eu vou mostrar para vocês aqui, veio separado em 3 arquivos. 3 arquivos em Excel. Tá? Primeiro arquivo veio de consumo. E a gente tem um período aqui, olha, de 1 de maio até 16 de nove de 2020. Veja que foi um período bem longo aqui. Nós pegamos um período completo, tá? Como é que você pode fazer? Ah, eu quero olhar só maio. Como é que eu vou fazer? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vou colocar aqui 150%. Como é que eu vou fazer para ver só maio? Pessoal, aqui está exatamente do jeito que veio na concessionária. Eu não fiz nada, absolutamente nada. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês exatamente do jeito que vem. Cru, tá? Verdade nua e cru aqui para você. Tá aí, é desse jeito que vem. Tá? E aí você pode, por exemplo, filtrar para um período. Você pode organizar aqui de 1º de maio até, por exemplo, o dia que você quer, final de maio, por exemplo. Tá? Você vai filtrar aqui pelo Excel, vai usar ferramentas de filtro e vai resolver aqui olhar apenas para o mês de maio. E aqui a gente está olhando consumo, tá? Então, pessoal, já que é consumo, você tem aqui, olha só, o posto horário e você tem o quilowatt-hora fornecido. Muita atenção, quilowatt-hora. Estamos falando de consumo, então é quilowatt-hora. E no horário, ponto, fora ponta, e se você baixar aqui um pouco, daqui a pouquinho você vai ver aí, olha só, horário de ponta, tá? Então você pode ver ponta e fora ponta aqui do seu cliente, tá? No caso aqui a grandeza está em quilowatts, hora, então a gente tem isso aqui, por exemplo, em quilowatt-hora, 0,11, 0,12, 0,09 e por aí vai, tá? Se você quiser integralizar ou somar o consumo, já que nós estamos falando de consumo, não é nem máximo nem mínimo, tá? Isso aqui vai ter que ser somado. Somando tudo isso, você vai ter aí o consumo na ponta ou na fora de ponta. Aí, no caso, você pode usar, por exemplo, uma tabela dinâmica para organizar e somar os postos horários ponta e fora ponta e na data que você quiser, no período que você quiser, tá? Isso aqui é um dos arquivos que a gente recebeu lá na concessionária, falando aí, então, do consumo, tá? Agora eu vou te mostrar um outro arquivo. Veio também esse arquivo aqui, olha, de demanda. Nesse arquivo aqui a gente tem praticamente a mesma coisa, pessoal, olha só. Deixa eu dar um zoom aqui. Temos o mesmo período, temos as mesmas datas, dias, posto horário, só que agora nós temos aqui kilowatt, como esperado. Estamos falando de demanda. Então nós temos aqui a demanda daquele intervalo de 15 minutos, tá? Aqui, por exemplo, 0,44. Então aqui, se você rodar uma função máxima, em todo esse intervalo aqui, você vai encontrar o ponto máximo de demanda. Você olha aqui e você vê o dia, a hora, né, qual foi, se foi ponta, fora ponta, e descobre o que você pode fazer junto com o seu cliente para tentar reduzir a demanda, tá, pessoal? Então veja que é a mesma coisa, estão todas as grandezas aqui, ponta, fora ponta, tá? Por exemplo, nesse momento aqui, ó, nesse dia aqui, veja que nesse momento, esse cliente aqui, por exemplo, tem o fator ponta zerado, né, por conta de um gerador, por exemplo, que entra no horário de ponta lá, para cobrir esses custos com energia elétrica. Tá? Então, veja que são N possibilidades aqui, inclusive você pode até simular, se ele não tiver um gerador para horário de ponta, você pode até simular quanto é que vai ser a economia dele, né? Se você instalar um gerador no horário de ponta. Né? Então, são N caminhos aqui que a gente pode seguir com essas análises, tá, pessoal? Beleza, qual foi o terceiro arquivo então, Marcelo, que você recebeu? Foi este arquivo aqui, olha só, fator de potência. E esse aqui veio um pouquinho diferente. Por quê? Porque veio todas as informações aqui no formato CSV. Tá? Então a gente pode olhar aqui pelo menos para entender, não convertir ainda. Por quê? Eu queria mostrar para vocês do jeito que vem. Né? Nem tudo é mil maravilhas, às vezes a gente encontra uma pequena dificuldade, mas vale a pena diante das oportunidades que a gente tem aqui nessas análises da memória de massa. Essa aqui, por exemplo, veio dessa forma, somente essa, no fator de potência. Tá? Então esse primeiro aqui é a organização da tabela, cabeçalho. Né? Então aqui a gente já começa a ver algo interessante. Olha. Daí para frente a gente vai ver todas as grandezas e o primeiro número que está aparecendo aí para a gente é justamente o fator de potência. Tá? Eu vou pegar só uma célula aqui para explicar para vocês o que a gente tem aqui de forma crua que vem na concessionária. Primeiramente a gente tem o fator de potência. Nesse momento aqui estava 0,87. Aqui a gente já tem um período, dia 1º de maio, à meia-noite e 30. Fator de potência 0,87.
E aqui a gente pode ver se ele é indutivo ou capacitivo, que no caso, nesse horário aí, olha só, estava aqui capacitivo. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a tela está com zoom, não tem como eu dar um zoom aqui maior do que isso, tá, pessoal? Então veja que aqui é uma questão de organização de informações. Organização de informações, tá? 87 é o fator de potência, capacitivo neste horário, e aqui a gente tem a data exata e o período exato, tá? Para você converter essas grandezas aqui no Excel para colunas e linhas, é uma coisa, não é tão difícil de fazer, você vai ter exatamente conforme a gente estava olhando nessas outras aqui, tá? Nesse caso, a concessionária, nessa nossa concessionária veio dessa forma, esse é o fator de potência, tá? Então, pessoal, mostrei aqui para vocês como é que a gente vê o fator de potência, como é que a gente vê o consumo ponta, fora ponta e as grandezas de demanda. Agora que nós temos toda essa base de análise de memória de massa, você já sabe como faz para receber, o que é que você vai olhar quando receber a memória de massa, quando é que você vai querer pedir para o seu cliente conseguir essa memória de massa. Então agora a gente está pronto, estamos numa base aqui nivelado no nosso canal, eu e você, para nas próximas aulas aprofundarmos mais. Eu vou te mostrar como é que você faz uma conta dessa, como é que você analisa o fator de potência no Excel, como é que você faz o cálculo do banco de capacitor necessário para migrar e para instalar no seu cliente para corrigir o fator de potência. Como é que você verifica se vale a pena uma redução ou acréscimo de demanda. Se o cara estiver pagando multa, ele vai acrescer a demanda. Se o cara estiver com demanda contratada e usando menos, ele vai contratar, vai reduzir a demanda. Quando é que vale a pena isso? Sabendo que ele só pode fazer uma vez por ano essa alteração de demanda, tá? Então, tudo isso vai vir em próximas aulas aqui do nosso canal. Você já sabe, toda quarta-feira, 8 horas, nós temos uma nova aula aqui sobre esse universo de projetos elétricos. Você é meu convidado para se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, assistir todo o conteúdo aqui que fica disponível para você. Nós já estamos com 63 episódios do Projeto Elétrico na Prática, já temos 4 da mentoria CPE, já temos 3 do Café com Elétrica, tem um mundo de coisa aqui para você analisar e aprender, tá? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha com seus colegas, e você já sabe, semana que vem, quarta-feira, 8 horas, estamos aqui com mais uma aula para você. Forte abraço e até mais.